Queria ler com os irmãos lá em Apocalipse capítulo 22, apenas o verso 17. Apocalipse capítulo 22, 17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Irmãos, é tão importante nós focarmos no que é essencial. E é tão difícil também focar no que é essencial, porque hoje nós vivemos num mundo tão turbulento, tão cheio de assuntos, tão cheio de supostas verdades, que muitas vezes até mesmo o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, os seus santos, os seus redimidos, os seus separados, têm desfocado da verdade e muitas vezes seguidos por caminhos que não são caminhos essenciais para a vida cristã, para uma vida cristã equilibrada. E como nós vamos ter uma vida cristã equilibrada, se hoje nós temos tantos tipos de ataques externos, ataques internos, problemas internos, problemas seculares, tantas coisas, eles atacam a nossa vida, a nossa mente, porque realmente, como já disse para os irmãos, a nossa mente é um campo de batalha. É aqui que a maior batalha do mundo está acontecendo. Não é lá em Israel, lá em Gaza, mas realmente a maior batalha que tem é nas nossas mentes, porque Satanás, ele joga seus dardos inflamados, e muitas vezes ele tem nos tirado da direção correta. Por isso que Paulo diz, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Precisamos ter uma direção correta, uma direção exata, uma visão clara daquilo que é a realidade da igreja, o papel da igreja e o papel do Espírito Santo nas nossas vidas. Obrigado, irmão. Porque senão, muitas vezes, nós vamos viver distraídos. E quando nós estamos chegando aqui nesse livro escrito por João, nas suas últimas palavras, a palavra diz que o Espírito e a noiva dizem, vem. E muitas vezes nós perdemos esse foco da vinda do Senhor. Você lembra lá das últimas palavras do apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, desde agora a coroa da justiça já está guardada não só para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Então a vinda do Senhor, ela precisa ser para nós algo essencial na vida da igreja, porque realmente o assunto da igreja precisa ser a vinda do Senhor, precisa ser a vida do Senhor. Se a igreja não tem esse propósito no coração, esse desejo no coração de se encontrar com o seu mestre, provavelmente as nossas diretrizes estão erradas. Muitas vezes nós podemos ter muitas coisas que devemos e que queremos fazer durante toda a nossa vida. Talvez nós queremos ser bem aposentados, ser bem sucedidos na nossa vida secular, ter um bom trabalho, ter uma boa família, ter uma boa casa, e realmente isso é muito bom, não tem nada de ruim nisso, mas isso não é o essencial para a vida da igreja. A igreja, ela precisa clamar pela vinda do seu mestre, porque aquele que ama, ele quer estar com o amado, e é isso o essencial da vida da igreja, porque o Espírito Santo diz, vem, e o Espírito Santo é aquele que nos demonstra o caminho que nós devemos andar. Ele está aqui agora, tentando nos demonstrar como nós precisamos conhecer mais e mais o nosso Senhor Jesus Cristo, e dessa maneira o nosso coração precisa arder em conhecê-lo, em reencontrá-lo. Por isso o assunto da igreja, daqueles que estão com as diretrizes corretas, é que o Senhor vai vir. O coração não está nesse mundo, mas no nosso coração, a nossa esperança está na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós passamos por momentos tão difíceis, nós tínhamos esperança em candidatos políticos, e o Senhor nos demonstra que essa não é a esperança que nós precisamos ter, porque nunca nós vamos ter um governo equilibrado. O único governo equilibrado que nós vamos ter é o governo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o justo,
E por isso que a palavra diz, quando o justo governa, o povo se alegra. Quem é o justo? Se em Romanos capítulo 3, Paulo diz que não há nenhum justo sequer. Não há quem faça o bem. Quem nós esperamos fazer justiça por nós? Por isso o assunto da igreja precisa ser, Senhor, vem. Sabe, irmãos, e é tão interessante, nós que já nos envolvemos com o casamento de tantos irmãos aqui, né? Quando a noiva e o noivo, eles estão prestes a casar, o assunto da noiva é somente o casamento com o noivo. A preparação, o seu vestido de noiva, né, Thaís? Como ela precisa se adornar, e experimenta um vestido e não está certo, tenta experimentar outro, e se preocupa com a festa, com as bodas, e como que será que vai ser, e como que será que não vai ser. Esse é o aspecto que a igreja precisa ter com a vinda do Senhor. Você não vê uma noiva que ama o seu noivo, quando ela está em preparação para o casamento, pensar em outra coisa, a não ser o seu matrimônio com o seu noivo. Veja que interessante. E nós sabemos que a figura da igreja, a figura do povo de Deus, é essa noiva que vai se encontrar com esse noivo. E o Espírito Santo é essa pessoa que vai nos demonstrando como que o noivo é. Você lembra lá em Gênesis capítulo 24, quando Abraão, ele pede para Eliezer buscar uma noiva para o seu filho, e Eliezer sai e acha Rebeca, então Deus lhe mostra quem era a esposa para o seu filho, e ele se alegra muito. E quando ele está levando Rebeca para a casa de Isaac, ou de Abraão, ele vai falando como Isaac era. E esse é o papel do Espírito Santo nas nossas vidas. Qual é o papel do Espírito Santo? É nos demonstrar a grandeza, como Cristo é maravilhoso. Porque ele mesmo, o Senhor Jesus, disse que o Espírito Santo não falará de si mesmo. E nós vemos tantas doutrinas estranhas, como confunde o povo de Deus. Por isso que eu disse, tantos ataques externos, internos, cotidianos, e tem nos separado da diretriz que precisamos obter, que é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa precisa ser a esperança da igreja. Mas, irmãos, nós estamos muitas vezes colocando a nossa esperança em coisas seculares. Às vezes no nosso serviço, às vezes a nossa esperança, quem trabalha com vendas, é vender mais, né? E quando vendemos mais, até o nosso andar muda, né? A gente anda mais, parece que estamos até mais espirituais. Mas quando as coisas não andam tão bem, como os irmãos andam cabisbaixos, né? Como as coisas dessa vida têm tirado a nossa paz, têm tirado a nossa diretriz, e a nossa esperança realmente não tem sido a vinda do nosso Senhor. Como precisamos viver essa realidade de uma forma genuína, irmãos, para que possamos construir uma vida cristã equilibrada. Porque se nós não vivermos assim, nós não vamos ter equilíbrio em áreas nenhumas das nossas vidas, nem na área espiritual, nem na área material, nem na área matrimonial, nem na criação dos nossos filhos. Nós não vamos ter equilíbrio, porque o equilíbrio vem aonde o Espírito Santo está edificando a sua igreja, ou seja, quando está tudo conforme o Espírito Santo, então aí sim vem equilíbrio espiritual. E o equilíbrio espiritual, ele entra no cristão e se desenvolve em todas as áreas. Então você começa a ser um irmão equilibrado, você começa a ser um irmão estruturado, você começa a ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom amigo, um bom companheiro, um bom irmão, um trabalhador na seara do Senhor, quando você começa a se estruturar na fé. Mas se realmente as nossas motivações não estiverem em Cristo, nós não vamos conseguir estruturar a nossa vida. Por isso, Paulo diz, né, que essa coroa da justiça que está guardada para ele, e não somente para ele, mas para todos quanto amam a sua vinda. Precisamos amar a vida do Senhor. E no capítulo 2 de 2 Timóteo, Paulo também diz assim, que nenhum soldado, quando ele está em serviço, se envolve com as coisas desse mundo. Pelo contrário,
ele procura satisfazer aquele que o arregimentou. Ou seja, quando sabemos e descobrimos que realmente nós estamos nessa batalha, e que o nosso Cristo, o nosso Deus, o nosso Redentor é o nosso alvo, e a nossa esperança está na sua vida, então não mais nos distraímos com as coisas desse mundo. E é tão interessante aprender com Paulo, porque aqui ele está ensinando realmente seu filho Timóteo, alguém que foi discipulado por Paulo. E ele está dizendo: Timóteo, nenhum soldado, quando está em serviço, ele se envolve com as coisas desse mundo. Paulo não falou para Timóteo sair do mundo. Você entende? O problema é que nós nos envolvemos com as coisas desse mundo. Paulo não falou para Timóteo não trabalhar, ainda que em 2 Tessalonicenses ele diz: quem não trabalha, que não coma. Você consegue me entender? Mas Paulo falou para Timóteo assim: não se envolva com essas coisas, não deixe essas coisas tirar o foco do que é essencial. Ainda que precisamos viver nesse mundo, mas jamais perder o foco do que é essencial. Porque o Espírito diz vem, e a noiva diz vem. Esse é a voz que precisa ecoar nos nossos corações, para que o agente motivacional da nossa vida seja realmente Cristo. Porque se não ser assim, irmãos, muitas vezes nós vamos ser aqueles pais que queremos ensinar os nossos filhos, mas não como Cristo ensinou a igreja, dando exemplo. Somos aqueles maus exemplos que nos envolvemos com todas as coisas desse mundo e queremos que os nossos filhos cresçam no caminho do Senhor, dando mau exemplo dentro de casa. Mas na vida espiritual não funciona assim, irmão. Os nossos filhos, eles têm umas antenas que eles conseguem captar coisas que às vezes você não consegue disfarçar para o seu filho. Você não consegue disfarçar para o seu filho se você é um homem de Deus. Você não consegue disfarçar para o seu filho se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não tem uma vida em secreto com o Senhor. Não vai adiantar você querer fazer isso com o seu filho. E talvez quando você corrigir o seu filho, não seja uma correção segundo as Escrituras, seja mais um espancamento do que uma correção. Mas quando os pais, eles têm o foco no que é essencial e trabalham pelo que é essencial, então eles têm a autoridade de Deus para educar os seus filhos. Então os filhos são sim criados no caminho do Senhor, se desenvolvem vendo uma vida cristã equilibrada nos seus pais. E quando você vive uma vida equilibrada, você transmite essa vida para os seus familiares. E é tão interessante, irmão, que quando Cristo é a nossa vida, todos aqueles que se aproximam de nós são atingidos por Cristo. Você vê o exemplo do apóstolo Paulo. Se ele estava preso, os prisioneiros se convertiam. Se ele estava sendo castigado pelos soldados, os soldados se convertiam. Se ele estava em navegação, os que navegavam com ele se convertiam. Todos aqueles que se aproximavam do apóstolo se convertiam porque Paulo estava cheio de Cristo. Então, quando você está cheio de Cristo, cheio de realidade de Cristo, as pessoas que estão junto com você vão conhecendo quem é Cristo. E chega a um ponto que Cristo alcança as pessoas que estão próximos a você. Mas se você não vive essa realidade, você não vai ter o que transmitir. Eu me lembro que quando o pai era vivo, eu sempre gosto de contar isso para os irmãos. Nós tínhamos uma realidade na vida de Cristo tão grande, que se o pai saísse sem avisar, nós pensávamos que o Senhor tinha vindo, tinha arrebatado o pai e nós tínhamos ficado. Mas você não tem ideia, irmão, nós éramos crianças, mas nós não ficávamos assim, será que Deus veio? Nós ficávamos desesperados, irmão. Era uma realidade tão ampla na nossa vida, a vinda do Senhor, que nós ficávamos inquietos. O pai não podia sair sem avisar. Uma, porque ele dava muito testemunho de Cristo, e a segunda, porque nós vivíamos realmente uma realidade da vinda do Senhor.
E hoje nós temos esse sincretismo religioso que, em vez de nos aproximar da vinda do Senhor, muitas vezes nos aproxima das coisas do mundo. E é interessante, irmãos, que no Brasil, mais ou menos na década de 80, entrou a doutrina da prosperidade, que começou a afastar o povo de Deus das realidades essenciais da fé. Então os irmãos começaram a cogitar somente nas coisas da carne, se reúnem buscando somente as coisas da carne, as coisas do mundo. Fazem novenas, vamos fazer uma novena aqui para você mudar de casa. Qual é a sua motivação? Será que comprar um carro? Será que comprar uma casa? Para muitos, a motivação é dar uma boa escola para os filhos. E isso é muito bom, isso não é ruim não, você dar uma boa escola para os seus filhos. Mas será que isso é a motivação que você precisa ter na sua vida? Será que muitas vezes nós podemos estar passando uma vida espiritual desapercebida, o Senhor tão perto de nós, e nós correndo atrás das coisas que não são essenciais? Veja, em Mateus capítulo 24, a partir do verso 37, você vai ver nesse micro-apocalipse como vai ser na vinda do Senhor. Capítulo 24, verso 37 diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, vê se tem coisas aqui que são vergonhosas, comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Irmãos, esse texto quer dizer que viviam suas vidas normais. Assim como você pode se acordar amanhã, você vai para o seu trabalho, você vai trabalhar, você vai comer, você vai beber. Muitos, jovens pensam em se casar, e às vezes a diretriz da vida agora é se casar. Você entende como as coisas dessa vida nos tiram o foco do que é essencial? E sim, é natural, é de Deus um homem e uma mulher se casar. Mas quando isso tira o foco de Cristo, você já está com o foco errado. Então talvez você está correndo atrás das coisas que não são essenciais. Ainda que pode ser lícito para você se casar, comer, trabalhar, assim como era no tempo de Noé. Eles faziam coisas lícitas, mas eles estavam desapercebidos. E Noé entrou na arca e a porta da arca se fechou. E eles foram pegos todos desaprevenidos. Que não sejam assim conosco, irmãos, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos essa noiva que precisa ter na sua boca essa palavra: vem, Senhor Jesus. Que precisa ansiar o encontro com o seu mestre, que nada pode tirar essa diretriz da nossa vida. Problemas, decepções e angústias, nós sabemos que nós vamos ter, porque o Senhor mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós sabemos que nós vamos ter decepções, problemas. Nós sabemos que nós podemos trabalhar, ganhar o nosso dinheiro, comprar as nossas coisas, mas quando isso começa a ser o essencial para a nossa vida, realmente nós estamos perdendo o que é essencial. E Satanás é um perito em jogar dardos inflamados nas nossas mentes, que é o maior campo de batalha, e nos tirar do que é essencial. E nós temos tantos testemunhos, irmãos, de como o Senhor trabalha nos seus filhos, para o que é essencial voltar para o lugar, para que Ele possa ser entronizado novamente nas nossas vidas. E é tão interessante porque quando nós começamos a desenvolver as nossas habilidades humanas e começamos a ter êxito na nossa vida financeira, como nós às vezes vamos nos afastando do que é essencial. E às vezes o que achamos para nós que é bênção, muitas vezes
pode ser uma maldição na nossa vida. Tem nos separado do que é essencial. E foi assim que aconteceu nos tempos de Noé. É isso aqui que o Senhor Jesus está falando, irmão. Que nós não sejamos pegos desapercebidos. Que realmente o que é essencial para a igreja possa encher o nosso coração. Porque o assunto do Espírito Santo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O assunto do Espírito é Cristo. E como é triste quando você vai numa reunião cristã e falam de tantos assuntos e tantas coisas, mas o assunto que comove e enche o nosso coração não é falado. Cristo, a sua obra, o seu exemplo, a sua vida, o seu trabalhar, a sua morte, a sua ascensão, a sua ressurreição, a sua vida que nos traz vida. Como nós precisamos pregar Cristo, como nós precisamos entronizar Cristo nas nossas vidas. E nós falamos tanto dessas coisas, mas como nós precisamos falar mais e mais dessas coisas, porque nós vemos como as coisas essenciais estão sendo perdidas, irmãos, principalmente nessa nossa era que vivemos, dessa cristandade atual. Você vê que o Brasil é um país supostamente de 88% quase que se dizem cristãos. E na verdade isso é uma vergonha para os cristãos. Porque um país que se diz que 88% é cristão, deveria ser um país muito diferente. E eu sempre falo para os irmãos, se você vai aqui no primeiro presídio, você já visitou um presídio? Não é um lugar bom para você ir, irmão. É um lugar terrível. Lá você vê a realidade do ser humano. Como o ser humano não é nada. E quando você vai num presídio, e quando você faz uma visita religiosa num presídio, você não pode visitar uma pessoa só, mas você tem que dar uma palavra no coletivo e conversar com todos os presos. E quando você pergunta o nome dos presos, você vai se assustar, porque 90% dos nomes dos presos são nomes bíblicos. Seu nome? Meu nome é João. Seu nome? Meu nome é Pedro. Seu nome? Meu nome é Tiago. Você veio de uma família cristã? Sim. Você veio de uma família? Sim, sim. Quase 90% dos presos vieram de uma família supostamente cristã. Isso precisa nos assustar, porque nós viemos nessa era do entretenimento, onde o entretenimento se mesclou com as coisas espirituais. E não foi o Senhor que fez isso, não. Me entenda, irmão, não estou dizendo que você não deve passear com a sua família, não estou dizendo que você não precisa fazer nada disso. Eu estou dizendo que o que é santo não pode se misturar com o que não é santo. Eu estou dizendo que as coisas espirituais, elas precisam ser separadas. Porque a palavra santo quer dizer separado. Mas, infelizmente, irmãos, para nossa vergonha, Satanás mesclou as coisas santas com o entretenimento. E é tão legal, né? Você vai num culto de jovem, tem tantas brincadeiras. Mas, irmão, o evangelho não é uma brincadeira. Talvez, com certeza não talvez, é a coisa mais essencial que você tem na sua vida. É a coisa mais séria que nós precisamos lidar, é com as coisas espirituais. E nós precisamos lidar com seriedade com a casa de Deus. Paulo diz para Timóteo, olha, se eu tardar, você precisa ver como você anda na casa de Deus, porque ela é coluna e baluarte da verdade. Não é uma brincadeira, não é um entretenimento, ainda que nós somos irmãos felizes, mas nós precisamos separar as coisas, sabe, irmãos? E priorizar o que é essencial. Porque hoje existe um outro Espírito, existe um outro Cristo, pregando, fazendo muitas coisas no meio do povo de Deus. Mas o verdadeiro Espírito, como diz lá em Romanos capítulo 8, ele testifica em nosso espírito que somos filhos
de Deus. E se realmente você é um filho de Deus, você precisa ter essa conexão com o Espírito. E você precisa priorizar as coisas do Espírito, porque senão você vai vivendo uma vida cristã secularizada. Você deixa de ser um vaso, às vezes, de honra e se torna um vaso de desonra. Veja que interessante. Se alguém for no meu trabalho ou for no seu trabalho e perguntar quem é o Israel. Uma vez um irmão falava para mim, nossa, um irmão chegou para mim lá na empresa e disse, nossa, irmão, eu nunca imaginei que você era um cristão. E o irmão dando esse testemunho, não sabendo que esse testemunho era um testemunho vergonhoso para ele. Porque se as pessoas que trabalham conosco nem imaginar que nós somos cristãos, que tipo de cristãos nós somos? Você consegue entender? O que você tem transbordado na sua vida? Nós damos aquilo que nós estamos cheios. Então, se alguém andar conosco, ela vai esbarrar com Cristo. De alguma maneira ela vai receber de Cristo. Porque nós somos embaixadores de Cristo. A igreja é os pés de Cristo nessa terra, irmão. Isso é muito sério, você é representante de Cristo. Há uma representatividade quando você diz que é um cristão. E quando você diz que é um cristão, você pode estar enobrecendo o nome do Senhor ou envergonhando o nome do Senhor. Como que nós estamos andando na casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Por isso que o Espírito diz, vem. Por isso que a igreja diz, vem, Senhor Jesus. Por isso que esse assunto precisa blindar o nosso coração, porque senão nós vamos estar apegados somente nas coisas desse mundo, e não estamos então procurando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, estamos procurando as demais coisas, que quando estamos com o centro edificado, essas coisas nos são acrescentadas. Veja, irmão, que interessante. Você chega no capítulo 24 de Gênesis e você vê algumas figuras ali. Abraão, figura de Deus. Ebenezer, figura do Espírito Santo. Isaac, Eliezer. Isaac, figura de Cristo. Rebeca, figura da igreja. E você vê como Eliezer se alegra quando ele vê Rebeca. E ele fala das coisas, de como é o seu mestre, como é Isaac, e Rebeca se apaixona por Isaac sem mesmo ter conhecido. Esse é o papel do Espírito Santo nas nossas vidas. Você precisa ter essa paixão por Cristo, esse amor por Cristo. Cristo precisa ser gerado em você através do Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo diz que sente dores de parto até que Cristo seja formado em nós. Por isso que em Efésios capítulo 4, Paulo diz que uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, o crescimento até que Cristo seja formado em vós, até que esse amor possa encher o teu coração de uma certa forma, que você possa falar como Paulo falou lá em Gálatas capítulo 1, 19 e 20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O seu assunto agora é Cristo, o seu propósito é Cristo. Você é um bom soldado, você não se distrai com as coisas desse mundo, você agora segue para o alvo. E Paulo diz, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me de todas as coisas, Filipenses capítulo 3, que para trás ficaram, prossigo para as que estão diante de mim. Prossiga, irmão, para as que estão diante de você. Lembre-se que esse mundo passa com todas as suas concupiscências. O seu trabalho vai passar. Talvez aquilo que você tem dedicado mais tempo da sua vida é tão passageiro, irmão.
E o Senhor tem mostrado isso para nós. Nós temos visto muitos irmãos e testemunhos de irmãos assim, que se dedicaram de alguma forma para o serviço e de repente aquele serviço abandonou os irmãos. Cristo nunca nos abandonará. Ele mesmo disse: jamais vos deixarei, eu nunca vos abandonarei. Ele precisa ser o centro da nossa vida, porque senão nós vamos viver uma vida cristã secularizada. Então, um culto, quando ele é racional, para você não é um culto agradável, porque não teve aquele louvorzão, que não teve aquelas brincadeiras, não teve nem um ministériozinho de dança. Porque quando as coisas espirituais não nos agradam mais, nós temos que nos agarrar a subterfúgios humanos. Por isso que a cristandade atual inventa tantas coisas no meio da reunião da igreja, que é tão simples, mas tão profundo ao mesmo tempo. As profundezas de Cristo começam na simplicidade. Se você vê todas as bem-aventuranças, elas derivam da primeira: os humildes de espírito. Você precisa alcançar a humildade e aprender que é na humildade que as coisas essenciais, elas se demonstram. E quando realmente você alcançar esse espírito de humildade, você vai mergulhar na profundidade de Cristo. Então as coisas espirituais vão aquecer o teu coração. Então uma mensagem espiritual vai aquecer o teu coração. E quando você escutar uma mensagem motivacional, você vai dizer: não, tem alguma coisa errada aqui. Você entende? Mas se você, ou se nós sermos irmãos, que o nosso coração não é apegado às verdades do Evangelho, nós escutamos essas mensagens motivacionais, nós choramos, nós nos derramamos. Mas às vezes, quando escutamos algo espiritual que vai contra a nossa carnalidade, porque geralmente as coisas espirituais, irmão, ela vai contra a nossa carne. Então não vai ser assim, ao primeiro momento, agradável. Mas quando você começa a ruminar aquela palavra, você vai ver o quão importante é aquela palavra para você. E o quanto você precisa reentronizar Cristo na sua vida. Como Cristo precisa ser o centro da igreja, irmão. O centro da igreja não somos nós. Mas hoje, na cristandade atual, Cristo foi tirado do centro e o homem foi colocado no centro. Então, quando você sai da reunião, o irmão pergunta para você: Rodrigo, você gostou da reunião? Ah, gostei. Daí o irmão fica: nossa, que bom, o irmão gostou. Mas, na realidade, se o irmão gostou ou não gostou, não importa. O que importa é se Cristo gostou. Você entende? Se o nosso louvor chegou com um cheiro suave ao altar, se realmente o Senhor aceitou o nosso louvor, se foi um louvor de coração. Ele não está preocupado se foi um louvor afinado ou não. E para nós que somos músicos, é muito difícil às vezes você tocar com alguém que não sabe cantar. Mas eu posso dizer para você que nós convivemos com tantos artistas, e as pessoas que às vezes, isso não é uma regra, mas que cantavam tão bem, elas eram pessoas tão separadas do Senhor, tão distante do nosso Mestre. E às vezes você encontra um louvor, uma palavra de louvor na boca de um irmão que às vezes não sabe nem cantar, irmão. E aquele louvor enche seu coração, esmaga o seu coração às vezes, aquebranta o seu coração. Porque devemos ter um coração aquebrantado diante do Senhor. E quando temos esse coração aquebrantado diante do Senhor, nós conseguimos distinguir aquilo que é espiritual e aquilo que não é espiritual. Por isso que Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Um coração puro e um espírito inabalável. Essas duas coisas não tem como separar. O coração puro é aquele que está cheio de Cristo, transbordando de Cristo. E esse coração puro
ele tem um espírito inabalável. Porque ele está cheio de Cristo, Cristo foi formado nele. Então agora ele ama os irmãos com o amor de Cristo, ele ama a sua esposa com o amor de Cristo, ele dá a vida para os irmãos porque ele tem o amor de Cristo, esse amor ágape, esse amor que vem de Deus. Então ele tem a suficiência de Cristo, porque realmente Cristo é a diretriz da sua vida. Por isso o assunto do Espírito é que a igreja se una com Cristo. Vem, Senhor Jesus. O Espírito diz vem, e a noiva diz vem. Mas muitas vezes a gente pega os irmãos, o Senhor podia demorar um pouquinho para vir, porque eu ainda não me informei, né, irmão? Eu queria me formar. Ou aqueles que não são casados, o Senhor podia demorar um pouquinho mais, só para eu casar, ter uma família, ter uns filhos. Tem alguns pais, né, lembrando essas, que torcem para que o Senhor venha antes, para que a filha não se case, né, para que a filha fique só por perto da gente. Não é? A gente tem esse sentimento, vem, Senhor, vem de uma vez, né, Senhor? Mas, irmãos, como nós precisamos ter esse sentimento aflorado no nosso coração? Porque é muito triste um irmão que vive 30, 40, 50 anos falando das coisas espirituais e não experimentando das coisas espirituais. Veja que tristeza. Você fala daquilo que você não experimenta. Mas como é bom quando você começa a experimentar do pouquinho que você tem falado de Deus. Você começa a experimentar Jesus Cristo. Você começa a experimentar ter uma vida em secreto com Ele. Sabe, quando você se tranca no seu quarto, Ele fala com você, o seu coração se aquebranta, você sente o Espírito Santo de Deus, você ora com alegria, seu dia muda. Quando você sai na rua, você diz que belo dia. O Senhor transforma, irmãos, as nossas mentes. Nós agradecemos por tantas coisas. Quando você é edificado sobre a rocha, quando seus pés realmente estão plantados na rocha, a sua vida vai mudar. Seus filhos vão mudar. A nossa família vai mudar. E nós temos vivido, irmãos, e visto essa experiência em vários irmãos que têm entregado a sua vida ao Senhor Jesus e vivido essa realidade de vida. Sabe? E que essas distrações não nos apartem da verdade, irmãos, porque nós estamos cheios de distrações, sabe? E nós precisamos ter cuidado, porque essas distrações podem nos desviar do caminho. Que o Senhor Jesus possa edificar a sua igreja. Ele mesmo disse, eu edificarei a minha igreja, e nós estamos debaixo dessas palavras. Por isso nós nos reunimos com confiança, ainda que tudo pareça estar terrivelmente enganado, ainda que o mundo vá de mal a pior, nós estamos fundamentados na palavra do Senhor que diz, eu edificarei a minha igreja. Nós estamos aqui por causa do Senhor Jesus, que Ele seja a diretriz, que a vinda dEle possa aquecer o nosso coração, que nós possamos ser como essas noivas, que quando vão se casar, o assunto é o noivo, não vê a hora de se encontrar com o seu noivo, que nós possamos ter esse coração, de nos encontrar com o nosso Mestre, que vai ser a melhor coisa das nossas vidas, nos encontrar com o nosso Salvador. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé? Senhor, nós reconhecemos, Senhor, todas as nossas debilidades, todas as nossas fraquezas, Senhor. Como temos corrido atrás de tantas coisas e deixando as coisas essenciais de lado, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor. Nós realmente compreendemos a Tua palavra que diz que as Tuas misericórdias são as razões
de não sermos consumidos, Senhor. Que o Senhor possa ajudar a Tua igreja, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa continuar trabalhando no nosso meio, Senhor, nos orientando, porque nós entendemos a palavra do Teu Espírito, Senhor. Esse mesmo Espírito que testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Te pedimos, Senhor, que o trabalhar da Tua palavra nas nossas vidas, Senhor, possa continuar lavando os nossos pés, tirando a poeira desse mundo, Senhor. Senhor, mais uma vez te pedimos, e te pedimos tanto isso, não nos deixe desviar, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Não nos deixe, Senhor, entrar em uma doutrina estranha no nosso meio. Que o Senhor possa nos dar olhos abertos e ouvidos abertos, Senhor, para conseguirmos identificar os nossos erros, as nossas fraquezas. Ouvidos abertos, Senhor, para que possamos escutar a Tua voz a cada dia. Porque nós precisamos de Ti, Senhor. Porque sem Ti nada nós podemos fazer, Senhor. Quando olhamos para a Tua palavra, vemos como o Senhor foi misericordioso conosco. Vemos o grande plano da redenção e nós olhamos para trás e nos maravilhamos, Senhor, com as grandes coisas que ainda o Senhor tem para nós. Vimos a Tua redenção, a Tua justificação, e te pedimos, Senhor, nos ajuda para amarmos a Tua vinda, Senhor, para que a nossa mente, o nosso coração não seja enganado com as coisas desse mundo, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa continuar trabalhando nas nossas vidas, até que Cristo seja formado em nós, para que possamos todos nós juntos, Senhor, crescer na graça e no conhecimento, Senhor, desde o irmão mais velho até o irmão mais novo que escuta a Tua voz, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, abrindo os nossos olhos, perdoando os nossos pecados e edificando a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Proclamamos, Deus, Tua palavra, para que a Tua verdade habite